Olá, eu sou Fábio Rodrigues, cirurgião bariátrico, e hoje vamos falar com você tudo sobre emagrecer. E agora? E agora, doutor Fábio? Eu que te pergunto, e agora, doutora Patrícia? Eu fiz um protocolo de emagrecimento, eu fiz uma cirurgia bariátrica e Emagreci. eu já cheguei onde eu queria. Posso esquecer tudo, virar as costas e ir embora? Eu suspendeu a medicação, já volto a engordar tudo de novo? Como é que funciona? Na verdade, é uma pergunta que a gente não recebe isso de todos os pacientes, mas uma das grandes preocupações, né, do paciente é: eu emagreci. E depois, o que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer para eu permanecer no peso, para eu não fazer reganho de peso? O que eu preciso fazer? Na verdade, nós precisamos educar os nossos pacientes mais a respeito disso. Porque esse é um assunto importantíssimo. E muitas vezes na verdade, a gente não pode dizer que 100%, não. Muitas vezes a gente deixa isso para depois. Negligencia isso, né, em algum momento do paciente. Mas é super interessante, a seguinte situação, é você acolher esse paciente, porque muitas vezes, uma vez eu até comentei, né, que para mim foi assim, ridículo, eu ver um vídeo onde um paciente foi a um médico, né, disse que era médico, e aí ela falou que ela precisava emagrecer, ele mandou ela comprar 7 cadeados, né? Um para cada dia da semana. Um para cada dia da semana. Não, era um para que ele colocasse na geladeira, uma da despensa, uma em vários locais, né? Então, a obesidade ela é uma doença. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer é acolher esse paciente. Aí trabalhar, entender como é que é o dia a dia desse paciente, por conta que aquela receitinha de bolo ela não serve. Você precisa acolher o paciente e entender o dia a dia desse paciente, entender como é que esse paciente ele vivencia, como é que são as práticas dele e conseguir trabalhar algo que ele consiga manter ali a taxa metabólica ali, o gasto energético total ali, né? Trabalhando ali, né? É óbvio que não vai ser engessado, né? Mas trabalhar dentro da realidade dele. Isso faz com que facilite a vida, por conta quem é o detentor do conhecimento? Somos nós, né? Então, você vai ter que pegar o que ele precisa e conseguir trazer com que ele entregue para ele e ajude ele a praticar aquilo, porque ele precisa colocar aquilo que é entregue, colocar para praticar. Por exemplo, a gente tem uma cachorra, o nome dela é Aurora, e a Aurora ela precisa aprender a fazer xixi e cocô, a gente contratou um adestrador. O que o adestrador falou para a gente? Eu não adestro cachorro, eu adestro famílias. Ele adestra famílias, pessoal. Olha só, se ele, gente, não colocar em prática o que ele nos orientou, a cachorrinha vai fazer xixi lá no local que a gente quer? Não. Não, ela não vai fazer. Então, o que acontece? Nós sabemos, você diz a sua necessidade. Nós vamos ajustar e falar para a pessoa, para o paciente, o que ele precisa fazer. Dentro da realidade dele. Claro. Né? Por conta que não é... Adaptando cada paciente. Adaptando, né? Por conta que ele não é um computador que você vai lá e mete chip, mete lá um programa e ele sai fazendo. Não. Você precisa ajustar e aí depois você entrega, depois você precisa ajustar, depois você precisa fazer mais um remanejozinho aqui e assim vai. Por conta que ele precisa se adequar à realidade dele. Mas essa é a primeira coisa, é o acolhimento. Mas a segunda coisa, depois de um paciente que perdeu peso, emagreci. E agora? Vamos reduzir o percentual de gordura? Exatamente. Então, o paciente emagreceu, a segunda coisa que a gente vai abordar para esse paciente é a importância dele. É óbvio que a gente vai já pontuar o que ele precisa fazer, mas uma das coisas que eu retrato, que eu abordo com o paciente, vamos reduzir seu percentual de gordura, por conta que o percentual de gordura, as pessoas só veem em peso, só veem em balança, mas é importante que o paciente saiba que ele precisa fazer a redução do percentual de gordura. E como é que você vai fazer a redução do percentual de gordura? Porque muitas vezes você está magro e aí você vai lá, se olha no espelho, ainda está incomodado. Por conta, eu ainda preciso perder mais peso, por conta que a bioimpedância diz que eu tenho que chegar a 48 quilos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que você precisa ficar dentro de um peso que você se sinta confortável. Pronto, que você se sinta confortável, que você se sinta bem.
Não é isso, doutor Fábio? Exatamente. E aí, como é que você chegou no peso que você... Chegou no peso que você quer? Cheguei. Chegou. E agora? Vamos reduzir o percentual de gordura? Qual é o seu percentual de gordura? 21. Vamos reduzir o percentual? E a gente vai aqui, eu vou até perguntar para o meu ilustríssimo senhor, estimado, querido, doutor Fábio. Lá vem. Qual é o percentual de gordura recomendado para um adulto, homem, né? Um homem adulto. Qual é o percentual de gordura recomendado, doutor Fábio? Eu te ensinei isso lá em casa, hein? Abaixo de 20? O máximo é 20. 10 para você, que você ganhou. Eu achei que era Parabéns, 10%. Eu já fiquei, meu Deus do céu, será que eu esqueci tão rápido? Ele falou 10. Eu falei, ai, meu Deus, errei. Nota 10 que você nota ganhou. 10, tá ótimo, Então, tá olha só. O percentual recomendado, no máximo, o homem tem que ter 20%. E a mulher? E a mulher? Vamos ver se você vai conseguir ganhar a segunda estrelinha de hoje. Lembrei da Rafa agora. Fale aí, A por mulher, favor. ela pode ter, no máximo, 28% de percentual de gordura, doutora Patrícia. Isso mesmo. Ela pode ter de 25% a 28%, mas 28% é o máximo, tá? É o máximo. E como é que você vai fazer para reduzir esse percentual? Esse percentual, ele precisa ser reduzido. Você vai precisar avaliar a quantidade de massa magra por quilo e a massa gorda também por quilo. Então, você vai precisar reduzir a massa gorda, né? E, consequentemente, você vai aumentar a massa muscular. É o que o pessoal fala de vamos trocar massa. Vamos trocar? Vamos trocar massa? Vamos trocar? Tira aquela O que é gordura. esse tal de trocar massa, né? Sim. Trocar massa é você fazer a redução da gordura por quilo e você fazer um aumento de massa muscular, pessoal. E para isso você precisa fazer musculação. É óbvio que você também tem ali o Pilates, né? Mas realmente o mais adequado Na é esteira não dá para trocar massa, não, doutora? Doutor Fábio. Não complique a minha vida, doutor cirurgião. Por favor, faça isso comigo. Não faça isso comigo, não. Na bike não dá para trocar, não, doutora? Não, faça isso comigo, não. Faça isso comigo, não. Eu vou citar meu exemplo. Hoje eu estou pesando 101 quilos. 101. Eu tenho 21% de massa corporal. 20 e quanto? Estou um pouquinho, 1% acima, tá, doutora? Eu prometo que... Vamos cobrar, rapaz. Vamos cobrar desse Vou rapaz. trazer minha build daqui um mês com 20. Beleza. Tá, marca a data. Cobrar, hein? Pode cobrar. Mas deixa eu voltar aqui pro meu exemplo. Sim. Eu já pesei o meu mínimo depois de adulto, de uma fase pra cá, foi 94 quilos. E é na época que eu pedalava muito. Sabe qual era o meu percentual de gordura com 94 Sim. quilos? 27%. Então eu era mais obeso pesando 94 quilos do que pesando 101 quilos. Sim. Esse é o tal de trocar massa. Isso aí, a gente fez aquela troca de massa com o senhor. Exatamente. Isso aí. Então, nós fizemos uma troca de massa. E o que é tão importante é aumentar a massa muscular? Porque quando a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que a gente gasta, Que a gente precisa. O que é a taxa metabólica basal? Imagine que você acorde um dia e fique deitado na cama só comendo e bebendo, sem mexer nada. Sem trabalhar, fique deitado. Você tem aquela quantidade mínima de energia que você vai gastar ao longo das 24 horas. Essa é a taxa metabólica basal. Isso. E quanto mais músculos nós temos no corpo, maior a nossa taxa metabólica basal. A minha taxa metabólica basal é em torno de 2.300 quilocalorias. Então eu posso, numa situação dessa, comer 2.300 calorias que eu não vou nem engordar e nem emagrecer. Isso. Então, Porque aí, na verdade, isso aí não é o gasto energético total, né? Não. Então, o gasto energético total, ele é Inclui calculado, atividade isso. Ele física. inclui a atividade que você vai fazer, ele inclui a parte da alimentação, né? Isso. E ele inclui a taxa metabólica basal. Isso, exatamente. Então, a taxa metabólica basal é aquilo que você gastaria que você não fizesse. Sim. Isso é praticamente uma situação hipotética. Isso. Se ele é paciente acamado em UTI, Isso. eles ficam muito dentro da taxa metabólica basal deles. E é interessante aqui só pontuar que esse aí é hoje o parâmetro recomendado, mas já tem alguns estudos mostrando que eles pedem, inclusive, para o homem um percentual menor, né? Eu não lembro da mulher aqui de cabeça, para mim não falar aqui, não é? Mas o homem, eu lembro muito bem, ele chega ali a 14%. Aí tá forçando, né? É? Pra chegar pra 14 aí... Sim. Aí, então, você imagina, quanto mais músculo, né? Quanto que a gente não é ficar musculosa, não entenda isso. Na verdade, é quanto menos gordura corporal. Quanto menos gordura corporal. Porque toda pessoa ela tem uma quantidade de gordura ali que é recomendado de acordo com a altura,
com o sexo e com a idade. Então, ele tem uma quantidade de gordura ali máxima que ele é recomendado. E muitas vezes as pessoas nem sabem, por conta que elas não vão sentir, né? Mas ao longo do tempo você vai percebendo alterações em força, alteração na parte da textura da pele, flacidez, uma maior flacidez, alteração com uma maior concentração de celulite, né? Quando a pessoa está com mais idade, você altera ali o andar, né? A deambulação, né? Por conta da perda da massa muscular. Que isso acontece fisiologicamente. E aí, se você tem uma alimentação errada, se você faz alguns pontos, isso ainda vai piorar ainda mais, né? Não a prática de atividade física, né? Exatamente. Isso é bem interessante a gente avaliar, porque depois de um processo de emagrecimento, esse paciente naturalmente ele perde alguma coisa de massa muscular. Então, um dos pontos que a gente bate muito na tecla, que ajuda na manutenção do peso, para diminuir o efeito sanfona, é aumentar a sua massa muscular. Aumentar a sua massa muscular. Tá? E para aumentar a massa muscular, só para a gente encerrar esse tópico da massa muscular, que é fundamental, eu falo para os nossos pacientes, doutor, que a gente precisa de duas coisas para poder aumentar a massa muscular. Eu preciso do estímulo e a matéria-prima. O estímulo é academia, treino de força, mesmo de hipertrofia, e a matéria-prima é a proteína. Sem esses dois, você não vai conseguir aumentar a massa muscular. Então, isso é muito importante que a gente eduque os nossos pacientes a respeito disso. Esse tema emagrecer agora é realmente importante para que eles possam entender e cada vez mais sedimentar na cabeça que a obesidade é uma doença crônica. Não é só eu chegar na minha meta, no meu propósito de peso, eu chegar no meu propósito de peso e quando eu chegar lá eu criar uma estratégia para que eu possa fazer a manutenção de peso. Isso é tão importante quanto emagrecer. Senão você vai voltar a engordar novamente. Sim, sim, com certeza. E a primeira coisa que uma das coisas que você, além de você ser acolhido, né, você trabalhar essa redução desse percentual de gordura, porque é importante, né, porque muitas vezes você emagrece e aí você está incomodado com excesso de pele, ou você está incomodado com a flacidez. Então, o trabalho com essa redução desse percentual vai também ajudar nesse ponto. Sim, né? E é importante que você pontue algumas coisas que você precisa fazer, né? Emagreci agora. Você vai ser acolhido. Você vai trabalhar, na verdade, continuar, porque esse acolhimento começa lá no início, né? Você trabalhar a conscientização desse paciente, alinhar aqui expectativas com ele, trabalhar a redução do percentual de gordura, que vai se dar com essa troca que a gente fala, né? E aí, consequentemente, você precisa dar seguimento nesse acompanhamento. Ele precisa ter esse acompanhamento de um profissional. Existe um estudo, eu vou atrás desse estudo até para ver se eu consigo deixar depois o link dele aqui, que mostra que os pacientes de pós-operatório de cirurgia bariátrica que fazem pelo menos 3 consultas anuais com a equipe multidisciplinar, eles têm um índice de reganho de peso muito menor, acho que é em torno de 60% menos chance de engordar do que aquele paciente que não volta nas suas consultas, entendeu? Por quê? Exatamente porque ele faz esse acompanhamento, ele faz as suas orientações. Então é muito importante para que vocês possam nos acompanhar, ver e seguir as dicas que nós vamos dar aqui, voltar com a tua equipe disciplinar, buscar conteúdos de qualidade para que vocês se eduquem, porque quanto mais educado a respeito do assunto nós tivermos, menor a chance da gente errar naquele ponto. Sabendo, a gente já erra, sem saber, então erra muito mais, né? Então, esse acompanhamento, ele é super importante. Esse acompanhamento... Peguei um espanto. Então, esse acompanhamento ele é super importante por conta que durante esse período que você vai estar fazendo esse tratamento de emagrecer, né? Você precisa fazer esse acompanhamento por conta que você vai tendo, não é só as solicitações e o acompanhamento das suas taxas, tanto hormonais como a parte de bioquímica, a parte de vitaminas, ela não é só vista só no início. Então, você dentro desse tratamento, você precisa reavaliar esse paciente muitas vezes, né? Dependendo do quadro clínico desse paciente. Então, é importante que ele tenha esse acompanhamento para que ele diminua, entendeu? Ele diminua complicações e, consequentemente, também tenha um resultado melhor, né? Dentro do que ele espera. E nós, como profissionais da saúde que trabalhamos com emagrecimento, a gente já tem que abordar isso com o paciente na primeira consulta, né? Que na hora que ele chegar na meta dele, não acabou. Ele precisa dar sequência disso. E muitas vezes a gente negligencia isso mesmo. Sim. É isso aí. Certo? Uma outra coisa que é muito importante, que a gente precisa pontuar aqui, é a alimentação. Como é o modelo? Qual a alimentação que você deve fazer pós-emagrecimento? Qual? A que eu melhor me adaptar. A que você melhor se adaptar.
Entenda que você não vai conseguir manter de forma radical tudo para sempre. Você precisa entender, e isso leva tempo para você poder virar essa chave, trabalhar, que você não precisa simplesmente, eu sempre comento, né, lá no meu consultório, você não precisa num café da manhã, no final de semana, comer de tudo de uma vez. Né? Chego lá, como minha farofa com jabá, como minha tapioca, comer o meu pão com tucumã, comer o meu bolo, minha banana frita. Parece que amanhã o dia vai acabar, ou o mundo vai acabar. Mas, doutora, eu passei a semana inteira fazendo minha dieta, por que que no sábado e no domingo eu não posso fazer isso, doutora? Não, você pode fazer isso, mas você precisa trabalhar a composição desse prato. Então, você pode comer o pão com tucumã? Posso. Você pode comer a tapioca? Posso. Você pode comer lá o seu mingau de banana? Posso. Eu não posso comer os 3 juntos, Eu não posso comer os 4 juntos de uma vez só. Entende? Então, às vezes, porque quando você come o mingau, come a tapioca, come o bolo, come a banana frita, aqui não tem nada de proteína, só tem carboidrato. Não sobra espaço pro ovo. Não sobra espaço para proteína. Então, você precisa trabalhar por conta que isso, você precisa se trabalhar. Eu não gosto de ovo, eu vou colocar outra proteína. Eu não gosto de banana, eu vou colocar outro carboidrato. Mas você precisa trabalhar para você para você montar esse prato, né? Essa estruturação desse prato de proteína, carboidrato, né? Um lipídio que vai ser através... Então, você precisa aprender a fazer entendeu? Essa composição, na verdade. Por conta que se você não aprender, o que vai acontecer? Você vai viver errando, fazer um grande consumo de carboidratos. E aí você simplesmente... é como se você estivesse amarrado, fazendo uma dieta, e que uma das piores coisas que você faz, por isso que você precisa adequar de acordo com a sua realidade. Estilo de vida, né? Estilo de vida. E aí você continuar fazendo a prática disso. Eu escutei uma vez uma dica no Instagram de um profissional, muito interessante que eu achei. Você precisa sempre pensar na proteína que você vai comer na sua alimentação. E muita gente não pensa. A maioria das vezes nós não pensamos, não programamos as nossas alimentações. Então a gente acaba comendo o que tem, o que vai. Então a gente precisa começar a trabalhar esse desenvolvimento para que a gente comece a pensar: o que eu vou almoçar? O que vai ser meu almoço? Meu almoço hoje vai ser feijão, salada e proteína. Meu almoço vai ser hoje um omelete com uma salada. Um omelete com salada. Hoje meu almoço vai ser um macarrão com um bife. Né? Meu almoço vai ser hoje só salada com um peito de frango. Então, você vai montar. E aí, você precisa trabalhar sempre aquela montagem. A proteína, o carboidrato, né? E a sua saladinha, se for um almoço, por exemplo. Então, você precisa fazer a composição, colocar seu azeite assim, você precisa compor isso aqui. Se você simplesmente ficar só comendo só um alimento, você não vai estar trabalhando essa modificação, nessa adequação de você trabalhar a estruturação desse prato, dessa refeição. Então, precisa fazer. Hoje a gente coloca, mas tem uma variedade de coisas que a gente pode fazer para que você não... mas eu não consigo comer pão, ovo todo dia. Então, você já está trabalhando. Então, se você não gosta de ovo, come outra coisa. Mas se eu fosse colocar aqui, poxa, como é que não consegue comer ovo todo dia? E consegue comer pão todo dia? Consegue comer pão todo dia? Não, alguma coisa está errada. Então, você realmente tem que estar aberto, né? Para mudança. Você tem que estar aberto para mudança. Para os ajustes que precisam acontecer. Os ajustes que precisam. Não é que você não possa comer mais pão, não é que você não possa mais isso, não é que você não possa nada. Você precisa viver sua vida dentro de um padrão, dentro de uma condição que você consiga manter. Isso é importantíssimo. Que você consiga manter. Que você consiga dar consistência naquela estratégia que você criou. Então, você conseguiu hoje... hoje você comeu a sua salada, comeu o seu feijão, comeu a sua proteína. Mas amanhã, ontem eu comi isso, mas hoje eu não consegui, né? Ontem eu comi arroz, comi a minha salada e comi a minha carne. E hoje eu simplesmente não consegui, por conta que eu estou em outro local, aqui não tem. Tudo bem, hoje você não vai comer. Mas volte amanhã. Mas você vai voltar amanhã. Volte na próxima, não é nem amanhã, na próxima refeição. Então, situações vão acontecer porque por conta que você está em um processo de adaptação.
Mas você precisa entender que você precisa estar aberto e que você precisa se condicionar àquilo que você consiga fazer dentro da sua realidade. Já puxando um gancho aqui lá, mais para frente, que são os cuidados emocionais, né? Eu falo para os pacientes que o que diferencia uma pessoa... Todo mundo cai. Todo mundo. Todo mundo cai. Vou falar na alimentação. Todo mundo erra na tua alimentação. Alguma vez ou outra você vai errar no que você está comendo. O que vai diferenciar as pessoas é a velocidade com que ela levanta. É a velocidade com que ela volta para a estratégia dela. Porque tem muita gente que pensa, hoje é quinta-feira, eu errei no meu almoço, vou deixar para voltar para minha dieta só na segunda-feira. Aí passa quinta, sexta, sábado, domingo, 4, 5 dias comendo tudo que pode para voltar na segunda-feira. Então, se você errou na refeição, no seu café da manhã, volte no almoço, volte na próxima refeição. Isso é que faz com que você tenha uma boa estratégia. E essa condição emocional muitas vezes precisa de medicação. Precisa de medicação para ajudar. A maioria das pessoas precisam de medicação para poder ter essa estabilidade emocional. Medicação de controle de ansiedade, compulsão, que muitas vezes as pessoas se negam a aceitar isso. É muito... sensibiliza. Eu me sensibilizo quando eu pego um paciente e que você vê aquele paciente realmente triste. Você sente a tristeza dele por conta que ele se sente uma pessoa frustrada. Porque, muitas vezes, por ignorância, ele acha que ele vai resolver sozinho, ou ele já fez várias tentativas, muitas vezes não fez completo, muitas vezes ele não teve condições, muitas vezes ele deu ouvido a terceiros, né? A força de vontade dele vai resolver. A força de vontade dele vai resolver. Ele acha que a força de vontade é suficiente. Mas você está brigando contra algo que praticamente você não vai conseguir vencer, que são neurotransmissores. Neurotransmissor, ele vai controlar todas as tuas vontades. Então, quando você se conscientizar que a obesidade ela é uma doença e que se você for avaliado e realmente você, a maioria, né, não posso dizer todos, mas que tem ali um cunho ali de ansiedade, um fator emocional que muitas vezes, que é a grande maioria, que leva esse paciente a comer de forma desregrada, às vezes é uma resistência que esse paciente tem à leptina, onde essa sensação de saciedade demora a chegar, e esse paciente, ele faz dietas super restritas, faz atividade física todo dia, e tem um pequeno resultado, esse paciente ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda por conta que vai ter uma hora que ele vai desistir. O que ele vai fazer? Ele faz. Não vê resultado. Não vê resultado, o que ele vai fazer? Vou chutar o balde mesmo, não consigo mesmo. E aí ele está maltratando nada mais, nada menos do que ele mesmo. Muitas vezes o vício acaba sendo um vício. A gente é viciado nos carboidratos refinados. Sim. E eu explico para os pacientes que o vício que a gente tem na alimentação, principalmente nessa indústria de paladar, na indústria da alimentação que traz muito paladar, muita comida com palatáveis, paladar hedônico, são aquelas comidas com muita gordura, com muito carboidrato refinado. Isso funciona dentro da cabeça da gente igual uma pessoa que é viciada em cigarro, igual uma pessoa que é viciada em álcool, igual uma pessoa que é viciada em droga. O que diferencia de uma para outra é a potência. Enquanto a droga alucina, a comida dá um bem-estar, o cigarro relaxa. Então, é um vício que acontece dentro da cabeça. Sim. Como com os neurotransmissores, nós temos esse vício e é difícil de controlar. Sim. Todo mundo, quem não conhece, quem não já conviveu, já ouviu falar de pessoas que é drogada e que não consegue largar o vício, sei lá, comete atrocidades com a família, com a mãe, por conta disso. Quando ele vê, já está fazendo. Já está fazendo. Quem foi que nunca se programou, eu não vou fazer isso de manhã, eu vou comer só isso, faz o café, faz o almoço, quando é no final da tarde, como é que tá? Ele já comeu, já se perdeu. Já fez tudo. Inclusive, uma das medicações que é utilizada para esse controle da alimentação é a mesma medicação que o pessoal usa para quando o paciente quer largar o cigarro. Olha só. Isso é a prova de que o vício é exatamente o mesmo, só muda a fonte. Só muda a fonte. Só muda a fonte exógena, né? Então, a pessoa ela tem que entender que realmente ela precisa. E o fato de você tratar
reconhecer isso é muito melhor do que você simplesmente cada vez mais adquirir novas doenças. Porque é isso que acontece. Então, você encontra esse paciente e você realmente se sensibiliza, porque muitas vezes ele não consegue enxergar isso. Eu prefiro muito mais fazer uso, entender isso hoje, praticar isso, né? Do que porque a única forma de eu vou fazer o quê? Eu vou preservar. Preservar para me ter saúde. Porque morrer, todos nós um dia vamos morrer. Concorda comigo? Nós não sabemos o dia. A única coisa que nós podemos fazer é que nós possamos viver da melhor forma. É a pergunta que vem, doutora Patrícia. Mas eu vou ter que tomar esses remédios pro resto da minha vida? Depende do caso. Tá? Depende, mas muitas vezes sim, porque a obesidade é uma doença crônica, né? Se você é diabético, você vai tomar o remédio pro resto da vida, doutor Fábio? Sim. Por quê? Porque senão minha glicose vai subir. Se você é hipertenso, você vai tomar o remédio pro resto da vida, doutor Fábio? Claro. Por quê? Porque senão minha pressão sobe. Então, eu não posso dizer para você que se você vai precisar tomar uma medicação pro resto da vida. Você vai precisar de um acompanhamento médico e aí dentro desse acompanhamento você definir se o paciente vai precisar ou não. Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, tá? Então, o paciente que faz bariátrica é um paciente que vai precisar sempre, é orientado a ele. Ele precisa fazer o acompanhamento ali com a equipe. Para quê? Por conta que ele precisa prevenir para que ele não venha fazer o quê? Reganho de peso. Então, o paciente que faz um tratamento para emagrecimento e ele faz uso de medicações, muitas vezes esse paciente precisa precisa usar essa medicação ali para o resto da vida. Mas vai depender, vai ser caso a caso. Eu conversando com uma psiquiatra certa vez, ela me disse que ela orienta que esses pacientes de controle, pelo menos, para tomar medicação para controle de humor, que eles chamam controle de humor, né? Por pelo menos 12 meses, e depois você começar a tirar paulatinamente para que ele consiga estabilizar, consiga tirar o máximo que tem, porque assim, você consegue dar uma estabilidade para esse paciente do ponto de vista de humor, para que ele não tenha esses descarregos em alimentação. Isso, ele não desconte, né? Não desconte ele não busca essa compensação, né, na alimentação. E um fato importantíssimo realmente é a equipe multidisciplinar. É esse paciente voltar com o seu cirurgião, voltar com a sua nutróloga, voltar com o seu psicólogo, voltar com o nutricionista, fazer esse ciclo de acompanhamento, porque cada vez que ele vai lá, ele consegue... primeiro, pega uma dica ou outra, mantém uma medicação ou outra, reforça o compromisso, que isso é muito importante, o reforço do compromisso, porque ele sabe que ele tem que ir com o doutor Fábio uma vez por ano, com a doutora Patrícia a cada 6 meses, então não posso chegar lá e ter ganho peso, senão a doutora Patrícia vai puxar minha orelha. E a gente escuta muito isso. Às vezes o paciente entra no consultório comigo, doutor, agora eu vou lá com a doutora Patrícia, ela vai puxar minha orelha porque eu ganhei uns quilinhos. Não, relaxa, ela não vai puxar tua orelha, não, ela vai te ajudar a perder esses quilinhos que você ganhou aí ao longo desse período. Sim, sim. Então, a equipe multidisciplinar... E não tem problema, né? Não tem problema o fato... tem problema você reganhar peso, mas o fato de você voltar por conta e você procurar a sua equipe por conta que você reganhou o peso... O problema é você não voltar. Não procurar. Não procurar, porque quando você não procura, o problema vai se agravando cada vez mais e cada vez fica mais difícil. Vamos imaginar que um paciente que tenha feito uma cirurgia tem uma estratégia de manutenção de peso ali com 70 quilos. Se ele chegar a 75, é muito mais fácil ele voltar de 75 para 70 do que ele esperar chegar a 80, 85, 90, 100 de novo. Com certeza. Então, esse paciente precisa ter esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com o médico dele, para poder manter o resultado, né? O que ele fazer, né? Então, e se educar. Se reeducar. Olha, por exemplo, um paciente a gente acabou de falar que um paciente hipertenso, um paciente diabético, o paciente hipertenso, ele não precisa passar todo ano com cardiologista? Precisa, às vezes, até menos, né? Dependendo do quadro clínico desse paciente, da situação desse paciente, ele precisa. Então, esse paciente, ele precisa fazer esse acompanhamento. Então, ele precisa trabalhar a redução do percentual, ele precisa fazer o acompanhamento, ele precisa fazer a avaliação da parte emocional, por conta que esse fator emocional está muito ligado. Precisa fazer terapia, que isso é fundamental. Sim. O paciente, eu estou falando dos meus casos, né? Eles muitas vezes encaram o psicólogo só com aquele profissional que ele tem que ir lá e pegar o laudo para poder operar. E não volta com o psicólogo depois da cirurgia mais nunca na vida. Para você que está aí me assistindo e que já fez cirurgia bariátrica, quantas vezes você voltou com o psicólogo depois da tua cirurgia? Pare para pensar.
E a gente sabe que precisa... Uma coisa que eu faço para o meu Opa. paciente que faz essa perda de peso é, ele tá lá trocando a massa. E eu falo para ele, ó, começou a perceber à noite que tá sentindo muita fome, que toda hora precisa estar mastigando, acenda uma luz vermelha. Por conta que é hora de você retornar, é hora, porque caso você não esteja já continuando o acompanhamento, né? É hora você retornar, é hora você procurar ajuda por conta que vai começar esse reganho de peso. Por conta que você está consumindo uma quantidade de alimentos num horário impróprio, que seria um horário que você não deveria estar consumindo alimento, por conta que depois você vai deitar e dormir, né? Então, o pior horário para se consumir alimento é À noite. à noite. Então, deu à noite, está percebendo que está mastigando bastante, está percebendo que está indo várias vezes na cozinha, está percebendo que... Então, se atente a isso, eu coloco isso como sinal de alerta para o meu paciente que faz o emagrecimento. Procure ajuda, né? Que procure ajuda. Procure, é importantíssimo. É importantíssimo que esse paciente ele atente a isso. E a gente recebe muito paciente que perde peso e muitas vezes ele reganha peso, né? Então ele procura, por conta que a gente já sabe como fazer com esse paciente, a gente já sabe acolher esse paciente. E é um aprendizado. É um aprendizado por conta que ainda não tem uma pílulinha mágica que nós demos. Toma essa pílulinha, que agora a partir de hoje você só vai comer saudável. Toma essa pílulinha que você não vai fazer esse reganho de peso. Não existe, nós estaríamos mentindo. Esse processo é um processo de aprendizado, que não existe medicação. Você precisa estar aberto às mudanças e precisa saber que você precisa entender que isso precisa ser para você. Algo que serve para mim talvez não sirva para você. Então você precisa estar aberto a essa mudança e aberto a programar toda essa programação que você tem necessidade. E outra coisa, falar para o seu médico, para o seu nutricionista, aquilo que você se adapta melhor. Sim. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de encontrar, porque a doutora falou que eu tenho que comer ovo todo dia no café da manhã. Mas eu não suporto ovo. Ô, doutora, eu preciso emagrecer. A senhora pode colocar o que a senhora quiser para mim comer. Não, isso não. Diga como é que você faz, diga como é que é a sua rotina e a gente vai adaptar. É óbvio que não quer dizer que no primeiro cardápio que você receba, você vai conseguir fazer 100%. Mas nós vamos adaptando, ajustando por conta que é um aprendizado. Então, você precisa entender, com o nutricionista, com o profissional que você precisa adaptar, por conta que se você fizer um trabalho onde você vai fazer aquilo ali, um esforço absurdo, você vai emagrecer. Depois, será que você vai conseguir manter? Com aquele esforço absurdo uma vida inteira? A vida inteira? Pouco provável. Então, se você realmente aderir àquilo ali e colocar isso como uma prática, um hábito dentro do seu dia a dia. E criando estratégias. Eu gosto sempre da palavra estratégia, porque quando você cria estratégias, você consegue melhores resultados. Sim. Né? Por exemplo, se eu só tomo café da manhã e janto em casa, geralmente a minha comida do almoço eu não vou ter muito o que escolher, porque eu vou comer onde der, o que me servirem. Então, se programe para fazer excelentes refeições no café da manhã, excelentes no sentido de qualidade, né? No café da manhã e no jantar, para quando for ali na hora do almoço, você conseguir se permitir não. Às vezes você não tem opção. Se você tiver opção, escolha, mas se não tiver opção, você vai comer o que é oferecido para você. Sim, com certeza, né? Então, doutora, nós já fomos na atividade física, que é a musculação. Sim. Né? Então, eu emagreci, eu preciso ganhar músculo. Isso é fundamental. Tem que martelar na cabeça para poder entrar. Nós já fomos com a equipe multidisciplinar, né, que o paciente precisa ter esse acompanhamento. Com a equipe multidisciplinar. Nós já fomos lá no equilíbrio emocional, muitas vezes ou terapia, ou medicações, ou os dois juntos, para poder atingir essa estabilidade emocional. E o que mais que a gente pode fazer? Dentro do estilo de vida. Na verdade, isso acaba sendo tudo que a gente falou acaba sendo o estilo de vida, né? Que a pessoa precisa criar. Tem mais algum detalhezinho? Atividade física. Exercício físico. Que é academia, né? Tem mais algum detalhezinho que a gente esqueceu de falar? Tá, eu acho que é muito importante você observar sempre o seu sono. O sono é muito importante para que você observe o sono e se você tem um bom funcionamento do seu intestino. Perfeito. São 2 pontos que você precisa se atrelar a observar depois dessa perda, essa redução, esse emagrecimento.
O sono, por conta que ele está relacionado à insulina, ele está relacionado à leptina e à grelina, ele está relacionado ao aumento do cortisol, ele está relacionado à liberação de endocannabinoides, né? Por conta que o paciente ele não dorme direito, ele vai elevar o cortisol, consequentemente você vai liberar muito endocannabinoides e aí você vai querer comer até os rebocos da parede no final do dia. Interessante. E alimentações hipercalóricas, tá? Então, por conta que você precisa de substâncias excitatórias que simulem o quê? Neurotransmissor. Perfeito. Então tem que estar atento ao sono também. Ao sono e ao funcionamento desse intestino. E dentro do funcionamento do intestino? O funcionamento do intestino, muitas vezes, o paciente, ele começa com constipação, às vezes por uma simples causa. Pessoal, não quer dizer que isso aqui seja um diagnóstico. Uma coisa mais comum é o pequeno consumo de água e o não consumo também de fibra. Ou nem come fibra alguma. Então, você precisa trabalhar para que você consuma ali, né, uma quantidade, uma porção de fibra. Se você come salada, colocar ali umas sementinhas. É interessante que você triture essas sementes antes de comer, tá? É preferível que você coma isso no café da manhã, porque tem que ter um local que você esteja em casa, né? E aí você consiga fazer a quantidade, o consumo de água adequado. Eu sempre faço um cálculozinho, né? Você sabe que quando a gente está no pronto-socorro, quanto é que eu vou infundir de soro no paciente? Então, é uma coisa bem prática. Você coloque ali de 30 ml por quilo de peso a 50. Vai ser o cálculo que a gente vai fazer para não encharcar, nem colocar menos, nem encharcar esse paciente, né? Então, eu sempre pego um cálculozinho que eu ensino, pega 35 e multiplica pelo teu peso. É o consumo aí médio de água que você vai precisar consumir por dia. Então, esse paciente faz aí um consumo de água adequado, porque muitas vezes você está no ar-condicionado, nem sente calor, ou está no ar-condicionado, nem lembra de querer beber água, ou está num local de trabalho e não bebe água porque não quer ir ao banheiro. E aí tem várias... Com preguiça de levantar. Né? Então, isso tudo precisa de uma boa hidratação para que você também, muitas vezes, até a água, pessoal, ela ajuda aí no controle da fome. Quanto que às vezes não é fome. É sede. É sede. Tá? E a sensação de sede já é um estado de desidratação, tá? O corpo já está desidratado. Mas assim, quando a senhora fala intestino, a senhora fala só de constipação ou se eu tenho um intestino que funciona normal, eu vou ao banheiro todos os dias, minhas fezes não são endurecidas nem diarreia, isso obrigatoriamente me diz que eu tenho um intestino normal? Não. Dependendo, também vai depender do que você come, né? A gente precisa fazer uma avaliação para ver se você tem uma alteração em microbiota, se você tem uma intolerância alimentar a algum alimento, né? Eu estou colocando de uma forma geral, né, doutor Fábio? Colocando de uma forma geral, não especificando aqui se por conta que o paciente, só por conta que ele evacua todos os dias, que ele está com o intestino normal. Não. É por conta, a gente precisa avaliar vários pontos, mas eu colocando aqui de uma forma geral que o paciente precise. Porque muitas vezes o que o paciente reclama, ele não reclama tanto, ele evacuando todo dia, ele acha que está normal. Mas às vezes o paciente ele tem muitos gases, ele tem as fezes alteradas, o aspecto das fezes é alterado, né? É só em bolinha, ou ele está todo esfarelado. Então, isso tudo tem alteração. Então tá dizendo para a gente algo. Que tem alteração no intestino. Que tem alteração no intestino. E essa alteração no intestino provoca o que no paciente? Ele provoca a inflamação. Ele provoca inflamação. E a inflamação leva à obesidade. Ele provoca inflamação, ele provoca... essa inflamação vai diminuir a absorção desses nutrientes. Então, é uma cascata. Absorção também. Por isso que tem muito paciente obeso desnutrido. Com carência de várias vitaminas. Sim. Mas aqui a gente está falando, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando que esse paciente ele já emagreceu. Tá? Então, não vamos fugir do tema, não, por isso que senão a gente vai voltar, né? A gente está comentando aqui um paciente que já emagreceu e como ele vai manter. Sim. Então, esse paciente que já emagreceu, ele já modificou a alimentação. É um paciente que provavelmente já fez uso de probiótico. É um paciente que faz uso de prebiótico. É um paciente que já usou glutamina. É um paciente que usa EPA. Então, é um paciente que a gente já está tratando aqui, ele já emagreceu. Eu entendo dessa forma. Então, aqui eu estou vendo um paciente que ele precisa manter. E o que ele para ele manter? Ele precisa trabalhar a redução do percentual, ele precisa fazer o acompanhamento com a equipe no qual ele acompanha, ele precisa fazer o controle da alimentação, ele precisa fazer um exercício físico rotineiro ali, regular, ele precisa trabalhar o emocional e ficar observando se ele vai, e ele precisa pontuar sempre o sono e precisa pontuar esse intestino.
Então, só para a gente não confundir, pessoal. Então, um paciente obeso é um paciente que ele tem ali um padrão no intestino. E esse paciente que já emagreceu, realmente, ele precisa continuar trabalhando esse intestino, mas ele já tem realmente já uma mudança nessa estrutura aqui. Perfeito, muito bom, muito esclarecedor. Mais alguma dica pra gente? Sim, vamos às dicasinhas práticas que eu poderia colocar. Lembrando que a gente precisa trabalhar uma mudança de estilo de vida, pessoal. Sem essa mudança, que essa mudança ela parte de você, é óbvio que muitas vezes com a ajuda de um profissional, onde vai orientar você a melhor forma dentro do seu estilo, dentro da sua rotina, tá? Então, essa mudança, ela depende de você. Você precisa estar aberto. E essa manutenção desse peso e a melhoria ainda mais dentro do que você mais quer viver bem, ela precisa ser pontuado todos os dias por você. Uma dica prática que eu coloco, que é sempre muito, é a alimentação, né? Eu gosto assim, doutora, mas poxa, comer todo dia ovo cozido, ou comer todo dia Frango grelhado. Frango grelhado. Eu queria uma coisinha bonitinha, prática. Cara, eu particularmente gosto muito, muito, muito mesmo de consumo de proteínas, né? Então, proteína, não que a proteína seja o único macronutriente mais importante, mas é uma coisa que trabalha para um paciente que vai fazer uma manutenção de peso, ou um paciente que vai emagrecer, é um alimento, não tem um macronutriente mais saciável do que a proteína. Então, eu vou dar aqui, eu vou te ajudar aqui, que esse rapaz é um sortudo, porque ele nem faz, quem faz para ele sou eu. Lá vem com as histórias. Eu vou dar assim, coisas práticas que a gente faz, que eu vou dizer aqui para vocês, que prático, rápido, não vai te cansar, e aí vai ter uma qualidade nutricional. Tá me apertando meu pé, por quê, menino? Uma qualidade nutricional absurda. Então, vamos lá. Tu não quer que eu ensine? Claro que eu quero que ensine, a gente tá aqui para isso. Porque tá apertando meu pé aqui. Não, foi sem querer, desculpa. Tá. Então, eu vou colocar aqui para vocês 2 dicasinhas práticas, proteicas, com um valor nutricional absurdo, e que você chegar do trabalho cansada, não quero ver panela, você vai conseguir ali fazer uma refeição completa. A primeira é um suco detox, né? É aquele suco onde você vai colocar aquela laranja, suco de laranja, bate ali com um limãozinho, coloca 2 cubinhos de gelo, coloca ali 2 medidazinhas de whey, 24 gramas de whey, bateu no liquidificador, colocou um hortelãzinho, acabou. Um suco detox, proteico, rápido, fácil e com valor nutricional fantástico. A frutose, ela é quebrada, é um disacarídeo que ela é quebrada, tem a glicose, que é a mesma glicose que você encontra lá no carboidrato, no pão. E aí, a proteína, o whey protein isolado, ele tem um alto valor, uma proteína de alto valor biológico, então você tem ali a glicose com a proteína. Tem fome? Saciado. Rápido, fácil, prático e nutritivo. Sem coar. Sem coar. Sem coar. Não, mas o suco, eu coloco já o suco de laranja que você toma, sem coar, não tem nada, não é o abacaxi. Mas você pode também fazer com abacaxi e com limão. Pode sim fazer. Inteiro? Não, abacaxi... Não, depende de quantas pessoas vão tomar, né? Então, eu tô colocando para você preparar aí para 1 a 2 pessoas. Então, se você for para preparar um suco para uma pessoa, você vai colocar lá 2 laranjas, por conta que uma vai ser muito pouco. 2 laranjas. Você vai colocar lá para você o sumo do limão. E a medida de whey. E a medida de whey, o gelo, né? E bater. E aí, eu coloco o hortelãzinho só para ficar bonito. Faça um desses para mim qualquer dia. Isso é um brincante, gente. Olha. Eu nunca fui servido naquela bandeja linda com um detox desse, não, mas tudo bem. Tua mãe não tá aqui, a dona Valmira não tá aqui pra tu chorar pra ela, entendeu? Minha mãe, não, tadinha. E aí, a outra dica é uma panquequinha, né? Uma panquequinha que você... Olha a cara dele, gente. Pelo amor de Deus, esse Fábio é um brincante. Tira o óculos, doutor Fábio. Então, depois eu vou falar pra vocês qual que é a minha janta todo dia. Qual é a sua janta? Ele não janta. Então... Minha última refeição. Então, vamos lá. Da nossa panquequinha. Então, a panqueca é feita... Você pode colocar o ovo inteiro, é um ovo. 1 colher de aveia,
Se você quiser aveia, ou você pode colocar o gergelim. Você coloca lá o gergelim, ou pode colocar também lá a aveia. O gergelim não, desculpa, gente, é quinoa. Você pode colocar a aveia. Você vai colocar uma medida de whey, tá? Vai colocar uma banana amassada, ela pode ser uma banana... Quanto mais madura a banana, melhor. Você coloca uma banana amassada. Se você fazer hipertrofia, você pode colocar um pouquinho de passas. E aí você coloca numa frigideira antiaderente, você vai colocar aquela panquequinha lá para assar, e aí depois você pode polvilhar com um pouquinho de canela. Muito também gostosa com suquinho. Então essa é a nossa panqueca. Nossa panqueca prática também, super proteica, né? Sim, e aí sim. tem mais uma outrinha só uma outra dica, só pra gente terminar, né? Seria uma salada de fruta proteica. Então, pessoal, a terceira dica que a gente vai deixar aqui para vocês é uma saladinha de fruta. A quarta eu vou deixar o Dr. Fábio dizer para vocês. Então, seria uma salada de fruta, onde você vai pegar o suco de laranja, pode ser de 1 ou de 2 laranjas, você bate também com uma medida de whey, não precisa bater no liquidificador que ele vai inchar muito. Você coloca numa coqueteleira, como essa daqui, ó. Coloca o suco de laranja, o whey, balançou, ele vai ficar todo homogêneo. Você vai pegar uma bananinha, uma banana, um pedacinho de mamão, a frutinha que você tiver em casa. Picou, colocou aquele suco de laranja proteico lá dentro, e aí você pode jogar com um pouquinho de gergelim em cima, uma coisinha ali para decorar, que você achar melhor, um moranguinho, e aí é só saborear. Qual vai ser a sua dica, Dr. Fábio? O resto do almoço. Que é uma dica que é uma comida mais prática do que essa. O resto do almoço? É o que sobrou do almoço. Eu adoro comer o que sobrou do almoço. Por exemplo, a gente sempre chega em casa, a gente come muito peito de frango desfiado. E quase sempre sobra. Está pronto. Você pega com alguma saladinha ali, corta um tomate, acabou. Tem mais Menos outro. trabalho do que isso. Eu não te dou trabalho, doutora Patrícia. Mas quando você faz as suas receitinhas, é claro, eu sou o primeiro a experimentar todas. Então, são dicas práticas que você pode utilizar realmente o almoço, mas quando você quiser uma coisa rápida, prática... É para não ficar enjoativo, né? Para não ficar... Porque às vezes fica enjoativo. Fica realmente, às vezes você ficar comendo a mesma coisa sempre. Eu não tenho muito problema com isso, mas tem gente que realmente incomoda. Eu tomo whey, não tenho problema, eu como... O paciente bariátrico, que eu percebo, é um paciente que ele não sequer vai querer comer qualquer coisa. Então, essa diversidade. Diversificação, né? Diversificação. E você trabalhar ali de acordo com o que o paciente mais gosta, né? Fazer trocas, né? Entendeu? Coisas práticas que ele possa realmente, dentro do dia a dia. Quando eu falo prático, por quê? Porque a pessoa está trabalhando, né? Chega em casa Muitas cansado. vezes chega em casa cansado, você vai descongelar alguma coisa? Não vai. Você come aquele franguinho porque a Dulce deixa, né? Entendeu? Ela já deixa lá um pouquinho para você porque sabe que você gosta. Eu oriento ela a fazer com sobra. Com sobra. Então, já é uma coisa prática que você tem. Mas a pessoa que chega cansada do trabalho para ir descongelar, ou muitas vezes que não sobrou, essa dica prática, a salada de fruta, o detox, suco detox, ou uma panqueca, é uma coisa muito rápida. 5 minutos, 10 minutos você faz. 5 minutos você faz isso. Você faz, e uma coisa, pessoal, é muito gostoso. É uma coisa, e quanto mais bonito você fizer, você tem que imaginar que nós comemos com os olhos. Nós começamos comer pelos olhos. Então, tem que ser um prato bonito, tem que ser realmente você montar ali com todo carinho, por conta que ele é feito para você. Exatamente. Isso aí, doutora. Mais alguma dicasinha pra gente? Não, então, trabalhe, se organize, coloque em prática e vamos lá. Lá no seu Instagram tem um monte de dica. É só você puxar lá pra baixo. Lá pra baixo. Tem um monte de receitinha. Pessoal, eu tô me organizando que eu vou voltar a fazer nossas receitinhas. Que quer as receitinhas. Tem um monte de receitinha sua lá que é bacana, muita coisa boa, muita coisa gostosa. Às vezes eu faço lá em casa, né? Eu sou agraciado que eu sou o primeiro a experimentar. Mas aí não tá tão bonitinho para mim poder fotografar para vocês, né? Quando eu vi alguém já comeu, já mexeu, aí não dá. Mas eu vou voltar a me Esse dia programar. ela fez um bolo lá, eu falei, comi um pedaço do bolo, ela teve que virar o bolo para poder tirar a foto. Quando eu vi que ela... Quem comeu meu bolo? O bolo... Já tinha tirado um pedaço do bolo, ela virou o bolo para poder tirar a foto, não tinha que ter um pedaço. Mas eu vou me programar para mostrar para vocês voltar a trabalhar as receitinhas. Realmente eu adoro fazer, entendeu? Eu adoro fazer essas trocas, sim, né? Sim. É muito legal. E inclusive a Rafa tá pedindo no Instagram, né?
um Instagram para ela, só tem 5 anos, está pedindo que eu faça um Instagram para ela porque os meus pacientes, na verdade, eles não são meus seguidores, né? São fãs dela. São fãs dela. E ela, mamãe, vamos fazer cozinha. E eu vou fazer uma adaptação para mim começar a cozinhar, eu e a Rafa. É importante envolver a criança com isso, porque ela Sim, é importante. começa a desenvolver hábitos saudáveis, né? Sim, sim. Aprende a fazer comida saudável. É super importante, porque como a gente falou aqui, já batemos na tecla várias vezes, não tem medicação para isso. Não tem medicação É pra realmente isso. Não tem receita de bolo. Seu filho vai ver o que você come. Seu filho, você vai ser o espelho para o seu filho. Então, você precisa começar mudando você. Pequenas mudanças, né, dentro do que você consegue fazer e manter isso aí para que você consiga manter. Perfeito. E cada mudança que você fizer, não voltar atrás, né? Se você mudou, Caiu, levanta. Caiu, levanta. Mudou, não regrida naquilo que você já mudou. Então, são pequenas dicas minhas. Então, pessoal, era isso aí que a gente tinha para falar para vocês sobre esse tema, né, tão importante. A gente tenta levar aqui num tom de brincadeira para poder não ficar tão cansativo, né? Porque assistir realmente às vezes fica cansativo. A gente espera que vocês tenham gostado. Tem gostado aí, né? Continue, assine o canal, ative o sininho lá para poder receber as nossas notificações. Siga o Instagram do doutor.fabio.rodrigues.manaus. O meu é doutora Patrícia Santiago _ siga lá, né? E muitíssimo obrigado e até a próxima. Até a próxima, hein?